Boa noite a todos. Boa noite, Thaís, boa noite, Moana, boa noite, Amarildo, boa noite, Caio Rodrigues. Boa noite. Meu nome é Rafael Muniz, sou museólogo, sou um dos idealizadores e coordenadores do grupo Museólogos Carnavalescos, um grupo recém-formado. Cerca de um mês a gente criou esse grupo, que tem como objetivo reunir profissionais museólogos, né, no Brasil e fora do Brasil, além de estudantes de museologia que são interessados ou que, de fato, pesquisam ou trabalham no mundo do carnaval. O grupo tem interesse em discutir os processos de memória e de musealização do carnaval, mas também toda a sua cadeia produtiva, a arte carnavalesca e a cultura popular da festa, seja nas escolas de samba ou nos carnavais de rua. A nossa grande inspiração é, como todos conhecem, o museólogo e carnavalesco Clóvis Bornai, que tem grandes carreiras em ambas as áreas, né? Nessa primeira live, a gente convidou o Caio Rodrigues para poder falar um pouquinho sobre o desfile da Imperatriz de 2018, que levou para a Avenida a história e as coleções do Museu Nacional, um museu muito querido de nós, não só na museologia, mas toda a área do patrimônio e de toda a nação brasileira, né? Um dos museus mais importantes, como o museu mais antigo do país e a instituição científica também mais antiga do país. O interesse particular de hoje é a gente entender um pouquinho da relação entre a escola de samba, a Imperatriz, e o museu no processo de construção desse carnaval, né? E por isso você está aqui, Caê, muito obrigado pela sua participação. E obrigado também, Thaís, por representar o Museu Nacional nesse momento. Deixa eu apresentar rapidinho vocês. Thaís Mayumi Pinheiro é museóloga da seção de museologia do Museu Nacional, é mestre em ciência da informação pelo IBIT e doutoranda em memória social pela Unirio. A Moana Soto é museóloga e pesquisadora da divisão de memória institucional da UFRJ. Ela atuou na seção de museologia do Museu Nacional entre 2012 e 2015. E o Amarildo de Mello, um pouco mais famoso que a gente, né? É museólogo, é figurinista, é cenógrafo, diretor de arte. Amarildo acumula mais de 30 anos com experiência no carnaval, seja no Rio, São Paulo, na cidade de Santos. Atualmente ele é carnavalesco da Leandro de Itaquera. Amarildo é o maior herdeiro de Bornai que existe nesse país, né? Amarildo, deixa a palavra com você, para que você possa apresentar melhor o Caio Rodrigues e fale um pouquinho também da experiência de ter trabalhado com ele, Portela 2007, não foi isso? Na verdade, eu trabalhei com Caio em 2007, na Portela, né? Mas nós já nos conhecemos no carnaval, do meio carnavalesco, desde que ele começou como carnavalesco em 98, na Vila Geral. O Caio tem passagem por escolas como Porto da Pedra, Vila Geral, Grande Rio, Portela, Imperatriz, agora Santa Cruz, daí, e com enredos memoráveis, né? Hoje aqui o nosso assunto é os 200 anos do museu, ao qual ele fez o enredo da Imperatriz, mas, no entanto, o CAE já tem digamos assim, uma intromissão museológica no Carnaval, desde que ele fez em Petrópolis, no Pão da Pedra, em Petrópolis, e também quando ele fala no enredo da França, ele faz uma abordagem, uma passagem do seu enredo pelo Louvre, e apresenta também uma exposição que acontecia na época, do Grande Palácio, Paris, da coleção de Maria Antonieta. Então, sem querer, ele já tinha algumas amostragens museológicas de cunhos, exatamente, tecnicamente falando, de museus e seus trabalhos, né? E o Caê, esse carnavalesco está aí trabalhando há muito tempo. E eu pergunto para você, Caê, você, quando fez Petrópolis, o carnaval muito especial, e você falava de uma cidade histórica, uma cidade tombada de patrimônio histórico, uma cidade cheia de prédios históricos, de elementos que são relativos à nossa história e à museologia. Tinha noção que estava falando já de algo tão importante do ponto de vista da cultura e da museologia brasileira? Boa noite a todos, boa noite, Moana, Rafael. Agora sumiu aqui o nome para mim. Da outra menina, da Thaís. Quero agradecer o convite, primeiro, né, de vocês. Dizer que a Amarildo é um amigo de longa data. A gente sabe que é um universo do carnaval, a classe dos carnavalescos ainda é bem desunida
né? E é uma grande bobagem isso, porque deveríamos ser muito mais unidos. E é bacana a gente poder dizer que tem amigos, né, de verdade no Carnaval, e o Amarildo, sem dúvida, é uma dessas pessoas que o Carnaval me deu. Tivemos o prazer de trabalhar juntos na Portela, em 2007. Foi um desafio, ele sabe muito bem disso, mas conseguimos realizar um projeto incrível. E aí a amizade acabou se tornando mais forte, porque tivemos uma parceria muito saudável e conseguimos levar um projeto incrível para a Avenida. Bom, tem muita história, né, mas vamos falar um pouquinho dessa primeira experiência no Porto da Pedra, que você perguntou. Na verdade, o universo dos museus, né, eles sempre me fascinaram, desde pequeno. Tanto é que quando eu volto ao Museu Nacional para falar do Bicentenário, eu me emociono por várias vezes, porque o Museu Nacional fez parte da minha infância. Mas o Porto da Pedra, quando a escola decidiu falar de Petrópolis, eu já era apaixonado pela cidade de Petrópolis, né, pela cidade de Pedro. E foi uma viagem incrível poder conviver ali durante alguns meses na cidade, ter sido presenteado com a companhia de pesquisadores, de professores locais que conseguiram, né, de alguma forma, me acompanhar nas visitas, na fase de pesquisa do enredo. E é claro que o museu em si, ele foi o pontapé inicial, né, da pesquisa. Ele fez parte ali durante as minhas primeiras semanas com muita intensidade, tanto de visitação quanto de receber alunos, né, de conversar com professores, na primeira fase, né, que a gente fica colhendo informações para poder ver o que a gente vai depois transformar em fantasia, em alegoria. E foi uma experiência incrível, porque Petrópolis é uma cidade linda, guarda um tesouro da história do Brasil. Então posso dizer que foi o meu primeiro namoro, né, dentro desse universo da museologia no Carnaval. Bacana, bacana. E você tinha essa consciência dessa responsabilidade de estar lidando, né, com um patrimônio tão importante e divulgando, de certa forma, o Carnaval, que é um dos meios mais propulsores, mais fortes quando temos divulgação. Naquele momento, era o seu primeiro Carnaval especial, né? Então a gente chega meio perdido às vezes, e um enredo tão potente, um enredo tão forte, que tinha essa consciência, né? A Porto da Pedra ela tinha acabado de subir, né, novamente para o grupo especial, e num período onde toda a escola que subia descia, era aquela fase ioiô, né? E aí eu estava estreando no grupo especial com uma escola que já tinha uma história bacana, né, no Carnaval, já tinha feito grandes carnavais. Então foi um desafio na minha carreira. Eu me lembro que na época eu acho que eu tinha 25 anos, e foi a escola que me levou para o grupo especial. Eu tinha sido campeão com a Porto da Pedra no grupo de acesso, e no ano seguinte eu continuo, e aí faço a minha estreia no grupo especial. E foi um desfile ousado para a época, uma escola considerada pequena, né, perante as outras. Conseguimos desenvolver um carnaval gigantesco. A escola se preocupou em investir, porque sabia que tinha que brigar para continuar. E eu tive uma participação, né, muito, muito rica de conteúdo, de pesquisa, por parte de um pesquisador da região, morador da cidade de Petrópolis, o Arthur Varela. Ele praticamente era o meu braço direito, porque era um cara apaixonado pela história da cidade. Ele sempre foi muito querido, né, em Petrópolis, então a gente tinha acesso a todas as instituições, né, tanto o museu quanto o Palácio de Cristal, até o Cassino Quitanjinha. E ele também conhecia muitos moradores ilustres, né, da região, então isso facilitava muito os bate-papos, os encontros. Então foi uma experiência muito bacana na minha carreira, e um carnaval que eu guardo com muito carinho, porque conseguimos levar para a Avenida uma história
rica, né, um desenvolvimento didático, mas conseguimos também mostrar algumas facetas da cidade que eram desconhecidas do grande público. Eu acho que é a função, né, de nós artistas do Carnaval poder proporcionar esses momentos. Apesar de o nosso objeto de estudo hoje ser o enredo da Imperatriz, do Museu Nacional, mas eu não podia deixar de falar sobre essa questão de Petrópolis, que abordava questões museológicas, né? E também da Grande Rio, quando a Porta-Bandeira, inclusive, tem uma sala inspirada no Museu do Louvre, quando as Porta-Bandeira, que você também abordava da Grande Rio, uma exposição que acontecia no Grande Palácio, de toda a obra de Maria Antonieta. Então é muito pertinente a museologia, diretamente pertinente à museologia, essas questões abordadas nos enredos. Então, como um preâmbulo e uma abertura, eu não poderia deixar de abordar essas questões interessantíssimas. Agora a gente pode falar para outras pessoas aí que perguntem realmente, e vai direto agora ao nosso objeto de assunto de hoje, que é o Museu Nacional, 200 anos de Imperatriz. Não te cortando, como você tocou no assunto da gente de repente poder ter espaço para falar desses meus momentos, né, em outras escolas, né, e possivelmente eu passei pelos museus. Eu encontrei por coincidência ontem um livreto do desfile da Grande Rio, no ano da França, aí você tocou na saia da Porta-Bandeira, que é o Louvre. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, que maravilha. Bacana, né? Era a segunda Porta-Bandeira. Coincidência. É bacana as suas passagens. Acho que devem ser o convívio comigo que levou para alguns museus. Bacana isso. É verdade. Não, perdão, Caio. Desculpa, Rafael. Fala de... Não, pode continuar. Eu só queria registrar a presença da Paula Nunes, museóloga, colega nossa, que faz parte do grupo Museólogos Carnavalescos. Não está aqui na telinha, mas ela está nos bastidores, ajudando o pessoal ali no Facebook, trazendo as perguntas para a gente. Então, quem quiser comentar nos comentários ali da nossa live, deixar sua pergunta para o Caê, até para a Thaís, ou para qualquer um de nós, a gente responde logo em seguida. A Paula vai fazer esse trabalho de bastidores. Por favor, Caê. Eu daqui, só para a gente dar uma entrada, eu daqui de São Paulo, quando o Caê lançou o enredo, lembra, Caê? Eu te liguei, né, para escrever, é isso mesmo, Caê, então vamos que vamos. Até falei, vai ser bacana, fiquei muito feliz, né? E agora eu acho que a respeito do museu, acho que aí o Rafael vai conduzir as próximas perguntas, depois eu farei as minhas e vamos dar espaço para todo mundo perguntar, porque senão só eu falo, e aí é legal. Eu queria chamar a Thaís para o debate, Thaís que está atualmente no museu, né? O museu, infelizmente, alguns meses após o desfile pegou fogo, então foi um dos momentos mais felizes que a equipe do museu pôde participar, justamente nesse período aí antes da tragédia, né? Eu quero perguntar para você como é que foi o envolvimento do museu, da equipe, de todo o museu, com esse desfile. Você me falou mais cedo que desfilou, né? Qual a importância desse desfile da Imperatriz para o Museu Nacional? Boa noite, todo mundo. Primeiro eu vou falar, na verdade, eu acho que o Caê já está cansado de ouvir isso, né? Mas em nome da equipe do museu, né, de toda a comunidade no museu, a gente sempre agradece, assim, fala assim, que realmente esse desfile foi um presente para a gente, né, nos 200 anos do museu. Acho que com certeza é um marco na história do museu, a gente vai sempre ter isso registrado. E para a gente, assim, eu comentei com os nossos colegas mais cedo que muitos funcionários do museu fizeram parte desse desfile, acho que mais de 40 funcionários, né, colaboradores, alunos, voluntários, estagiários, estiveram no desfile. Acho que foi um processo assim, muito catártico para a gente, sabe? Tá próximo da escola, né? A gente acompanhou os ensaios durante meses, a gente teve junto com a comunidade em Ramos, a comunidade muitas vezes veio, né, até a Quinta da Boa Vista. A gente teve ensaios técnicos que aconteceram na Quinta da Boa Vista, em frente
frente ao museu, a gente teve visitas, né, voltadas justamente para as pessoas, os membros da escola, da Imperatriz. Então, foi um processo assim, muito marcante, que, na verdade, ficou ainda mais marcado, acho, na nossa história, por conta do desastre, né, que veio acontecer mais ou menos 6 meses depois desse desfile, né? Então, que já era muito simbólico, assim, muito importante para a história do museu, acho que ficou ainda mais latente, né, essa importância após o incêndio, né? A gente chegou, inclusive, né, a expor, né, o Caê esteve lá com a gente, depois do carnaval, a gente expôs as fantasias de desfile no próprio museu, que foi um momento assim também muito diferente, né? Você imagina que é um museu de história natural e antropologia ser invadido pelo carnaval, acho que mostra muito dessa importância, né, do carnaval, da gente entender o carnaval como uma das maiores manifestações culturais do nosso país, e que como isso, né, quebrou um pouco, né, trouxe um pouco dessa informalidade do carnaval para essa casa de ciência e educação que é um museu, né, que às vezes está muito, né, fechada assim nas suas caixinhas, né, a gente acha que ciência é uma coisa assim muito formal, e a gente conseguiu trazer um pouco desse trabalho maravilhoso do Caê para o nosso público, para ver um pouco de perto, né, todo esse trabalho que ele realizou. Eu, assim, falando um pouco sobre o enredo, para deixar uma pergunta para o Caê, eu acho que é óbvio que é uma escolha muito feliz de enredo, né? A gente fala da Imperatriz Leopoldinense, que tem essa tradição de ter grandes enredos, né, com esse viés histórico, né? E a gente está falando da Imperatriz Leopoldina, que é um personagem super importante para a própria história do museu, para a fundação do museu, das primeiras coleções do museu, né? Para quem não sabe, a Imperatriz era ela mesma uma colecionadora, uma grande incentivadora das ciências no Brasil. E uma das coisas, eu estava revendo o desfile, né, e uma das coisas que eu vi sendo comentado foi o Caê falando sobre como, nesse processo, né, de começar a ir no museu e visitar o museu, ele sentia falta de algumas coisas que ele viu, né, quando ele era criança, quando ele visitava o museu, que ele não viu isso em exposição, e a gente identifica, né, que todo o enredo do museu foi muito construído em cima da própria exposição do museu, né? E daí isso é uma coisa que até hoje eu vou contar vantagem para o resto da vida, porque não é todo mundo que tem o trabalho, né, exposto no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu tenho que contar essa vantagem sempre. Mas daí eu queria perguntar para o Caê como é que foi esse processo, assim, da escolha de olhar para a exposição do museu e olhar para a história do museu e realmente selecionar, né, esses ícones. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, e também falasse se tem alguma coisa assim que você sentiu falta, porque eu acho que tem realmente, de repente, algumas lacunas que o público que ia no próprio museu não via, que talvez você tenha conseguido mostrar um pouco no desfile. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Thaís, eu fico muito emocionado de ver a tua paixão, porque eu lembro exatamente de como eu fui recebido na primeira semana que eu levei a ideia de falar do bicentenário do Museu Nacional para a direção do museu. Na época, se não me engano, a diretora ainda era a Mônica, né? Cláudia. E a emoção... Oi? Cláudia Carvalho. Cláudia, desculpa, Cláudia. Estou com a Mônica na cabeça. Cláudia, uma querida, ficou super emocionada com toda a diretoria, os professores. Foi um primeiro contato assim muito, muito feliz, porque ainda era uma possibilidade, né? E ainda não tinha sido batido o martelo pela escola, ainda precisava da confirmação do presidente. E aí eu lembro que na semana seguinte eu já retorno com a notícia boa, que o presidente tinha topado da gente embarcar no enredo que contasse a história do bicentenário do Museu Nacional num ano tão especial, né? Então, assim, e você sabe que quando você fala da Leopoldina, ela foi a grande responsável pela minha defesa, né, desse enredo na escola, porque a escola carrega o nome dela, né? Então, seria a Imperatriz, né, a escola mais indicada para poder falar do bicentenário do Museu Nacional.
E foi uma experiência muito incrível, porque além de passar um filme na minha cabeça, né, eu fui muitas vezes à Quinta, eu visitei o museu muitas vezes, era aquele passeio típico da família carioca, né, Quinta da Boa Vista, zoológico, museu, nós fizemos muito isso na minha família. Então, retornar ao museu e poder visitar o museu, olhar para o museu com outros olhos, né, com olhos de um artista preocupado em criar um projeto de carnaval, que é sempre um desafio, foi bem diferente, né? E aí, quando você fala de alguns elementos que eu senti falta, a primeira coisa que eu perguntei, eu não vou lembrar nomes, tá, das pessoas, porque eu sou péssimo de lembrar nomes, mas a primeira coisa que eu senti falta foi da baleia, da ossada de baleia, né? Que era uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E ela estava numa outra sala, né, fechada, não estava exposta para o público. E aí eu também tive acesso a coleções que estavam guardadas, acervos gigantescos que estavam guardados em outras salas por conta da falta de estrutura, né, de infraestrutura do museu. E aquilo me deixou muito triste, porque assim como eu senti falta de muitas coisas que marcaram a minha infância, a juventude de agora, né, que estava visitando o museu pela primeira vez, a criançada, enfim, não ia ter acesso a determinadas coisas que eu pude ver na minha infância. E isso era muito conversado nessas reuniões. Então, assim, levar um tema desse para a Avenida, transformar a história do Museu Nacional em um desfile de escola de samba, é uma loucura, porque é tanta coisa, né? São tantas histórias, são tantas coleções, cada coleção daria um enredo. Então foi um desafio poder conseguir desenvolver um tema em 6 setores e que fizesse com que as pessoas visitassem o museu a céu aberto no Sambódromo. A ideia era essa desde o início, fazer um desfile vivo para que as pessoas pudessem apreciar o museu a céu aberto, né? E eu acho que a gente acabou conseguindo fazer isso, e não só na Avenida, mas o pré-carnaval, você mesmo colocou, foi muito emocionante poder realizar os ensaios técnicos na Quinta da Boa Vista, proporcionando crianças, jovens, velhos da escola que nunca tiveram oportunidade de visitar o museu e acabaram pisando, né, conhecendo o universo tão mágico e encantador de um museu por conta de um enredo de escola de samba. Eu acho que isso foi o meu maior presente, a minha maior vitória, foi ver o olho dessas pessoas brilharem de estarem pisando a primeira vez no museu. Legal, Caio. Eu queria trazer a Moana aqui para o debate. A Moana fala de Lisboa. A gente valoriza o Museu Nacional por ser uma instituição de ciência, né, e de pesquisa em ciência, e a gente só está podendo falar nessa live aqui porque a gente tem um avanço da ciência e da tecnologia que traz a Thaís do Rio de Janeiro, Caí está no Rio também, né? O Amarildo está em casa em Santos, né, Amarildo? Eu estou em Floripa e a Moana de Lisboa. Você está em São Paulo, Amarildo. E a Moana de Lisboa. Eu queria perguntar como é que Lisboa, você daí que continua trabalhando no Museu Nacional, mas está em Lisboa, viu esse desfile, e você que é pedagoga, o Caí falou nas crianças e tal, o Museu Nacional ele é reconhecido como uma instituição que é extremamente voltada para o público, né? Tem as suas exposições voltadas para uma divulgação de fato do acervo lá e da ciência. Como é que você vê também, além de estar à distância, ver esse desfile e ver com essa característica de um museu voltado para a educação? Isso para mim foi uma coisa assim muito muito forte, né? Na ocasião do bicentenário, eu já estava aqui em Portugal e estava fazendo um estágio no Museu de História Natural da Universidade de Lisboa. Museu esse que também pegou fogo, né, na década de 70. Na verdade, ele pegou fogo mais de uma vez, mas o mais recente foi na década de 70, se não me engano.
E, enfim, foi uma coisa assim, muito interessante, né, de comentar com os colegas, né, da instituição aqui, né, como que o museu estava sendo retratado, né, no sentido do carnaval, do desfile, e eles acompanharam e acharam incrível, porque existe um carnaval aqui em Portugal, mas em uma proporção diferente, né? Um carnaval mais tradicional, naquele sentido meio, não sei, meio Veneza ou qualquer coisa assim, né? Enfim, não tem a mesma pegada que a gente. Mas em relação a essa questão também da educação, né, eu estava pensando hoje mais cedo, quando o Amarido fala, né, que o desfile seria como uma exposição, né, uma exposição em movimento, não é isso, Amarido? Você que fala para gente, né? E eu fico pensando que talvez, assim, pensando em termos da escola de samba, né, a escola poderia ser um pouco, fazendo uma analogia nesse mesmo sentido, né, uma analogia a um museu comunitário, né? Porque a gente tem ali um grupo de pessoas reunidas com seus patrimônios particulares, compartilhando um patrimônio coletivo, né, que é aquela história, que é aquela comunidade, e acho que nesse caso específico do desfile do Museu Nacional, foi alargado também para a comunidade do Museu Nacional, né, acho que foi isso que o Caê e a Thaís colocaram, né, de ver como que houve essa relação, né, da comunidade da escola, dentro do museu dentro da quadra, dentro da escola, enfim, acho que isso acho uma coisa que marca bastante, né, perceber que é uma coisa em movimento, que é uma coisa comunitária, né, e como que duas comunidades até então tão distintas, né, se encontraram e, enfim, fizeram um trabalho incrível, né, acho que não sei se o Caio poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa coisa de como que a escola, né, pensa esse patrimônio dela, né? Como é que as escolas são, acho que o marido também podia falar, como é que as escolas pensam isso, né? As pessoas enquanto patrimônio, para além da história que está sendo contada, né? Pensando em velha guarda, enfim, não sei, estou viajando um pouco aqui, jogando para vocês umas questões. Na verdade, né, depois que a Eva complementar, a escola de samba ela é composta por ela é um repositório de boa vontade, esperando bons temas a ser desenvolvidos, né? Porque cada sambista que compõe a escola de samba, seja na velha guarda, seja na passista, todos os departamentos, eles têm muita consciência cultural que vem das bases naíves, né? Tem muita cientificidade, tem muita informação às vezes técnicas, mas eles acabam sendo muito receptivos a temas que interessam, que educam, e isso é muito bom. E essa consciência ajuda muito, né? E aí o Caio pode dizer agora, especificamente, como que a Imperatriz, a comunidade da Imperatriz, não só a comunidade, setores, né? Baiana, bateria, e todos os componentes, recebeu esse enredo que vai te responder mais ou menos a sua pergunta. Então, como já foi dito, a Imperatriz é uma escola que sempre apostou em temas históricos, culturais. Você pegar os anos de Arlindo Rodrigues, Rosa Magalhães, enredos que são verdadeiras aulas de história. E mesmo depois com o retorno do Max Lopes, que eu vou para a escola com a saída do Max, a ideia era trazer um pouco mais de popularidade para a Imperatriz, mas para que a gente não perdesse esse fio, né, de temas culturais, históricos, porque a escola, a Imperatriz é a grande representante desse contexto, né? Só que o carnaval é um ciclo, né? Tudo muda, as pessoas mudam, o mundo muda, e o carnaval precisa dessas mudanças. Então, eu fui para a Imperatriz armado com temas históricos, com possibilidades de carnavais que realmente trouxessem à memória do torcedor, né, gresilense a alma da Imperatriz. Só que nesse percurso começaram a aparecer temas patrocinados, né? Então, no meu primeiro ano, quando eu cheguei na escola, eu fiz o Estado do Pará. Foi um enredo que foi apresentado para a escola, foi levado para a escola, então eu não consegui emplacar um tema meu autoral.
No ano seguinte, a gente fez o Zico, que também foi um tema indicado por uma outra pessoa, foi um desafio na minha carreira. Depois eu consegui fazer um tema autoral, que foi a África, que foi o Axé Nikenda. Depois a gente faz um enredo sobre o Zezé de Camargo e Luciano, que também não foi indicação minha. Depois eu faço o Xingu, né, o Clamor que Vem da Floresta, que já era um desejo meu de fazer um tema indígena. E aí eu fecho com chave de ouro sobre o bicentenário do Museu Nacional, que foi um tema que eu briguei muito para que acontecesse, né, por conta de saber a importância que seria para a escola, para o mundo do samba e para o museu, que atravessava um momento muito delicado. Eu lembro que, desde que a escola fez o lançamento oficial do enredo lá na Quinta da Boa Vista, o número de visitação cresceu muito, né? E eles me informavam sobre a procura, e algumas pessoas diziam, poxa, que bacana, eu estou sabendo que a Imperatriz está falando sobre o museu. Eu não lembro em detalhes, mas me parece que o museu fez uma parceria com a escola e os componentes que apresentassem a carteirinha tinham um desconto. Eu sei que na reta final, acho que nem era cobrado, eu não sei como é que funcionava isso, não lembro direito, mas o enredo possibilitou o componente da velha guarda, da baiana, da aula de criança, mães, pais, pessoas que nunca tinham pisado no museu. O enredo possibilitou essas pessoas conhecerem um novo universo. E o mais bacana disso tudo é que quando eu encontrava essas pessoas na quadra, eles me contavam como é que foi a experiência, o que mais chamou a atenção deles. E como a Thaís falou, o envolvimento dos funcionários do museu com a Imperatriz foi muito forte. Todo domingo, nos ensaios da escola, você tinha ali um grupo muito grande de profissionais, de professores, de funcionários do museu presentes na quadra como foliões, sambando, brincando. E aquela galera estava entrando num universo que não era deles, né? E por várias vezes eu pegava alguns deles muito emocionados de ver a receptividade, a reação das pessoas da escola com a presença deles. Era como se a presença daquele grupo ali dentro daquela comunidade fosse um alicerce, né, para esse carnaval, para aquele carnaval. E isso também acontecia quando nós íamos no museu. Eu lembro que, além dos ensaios técnicos, nós fizemos um piquenique com os segmentos da escola, na quinta. Fizemos um ensaio fotográfico com os principais segmentos da escola dentro do museu. E logo depois do carnaval, depois de toda a emoção vivida pelos funcionários, que foram muitos que desfilaram, tivemos mais um momento de emoção quando acontece a exposição do Carnaval da Imperatriz no Museu Nacional. Exposição essa que acabou também se perdendo com um incêndio, porque eu lembro que eu cheguei a visitar a exposição algumas vezes, cheguei a levar algumas pessoas, e quando acontece o incêndio, ainda acontecia a exposição do Carnaval da Imperatriz ali dentro. Então, o incêndio em si, ele me traz muitas recordações tristes, porque eu também já enfrentei um outro incêndio no Carnaval com a Grande Rio, e eu fico muito emocionado, porque quando eu recebi a notícia do incêndio do Museu Nacional, eu estava na região dos Lagos, na casa da minha mãe, e aí um amigo que mora próximo, né, daquela região, ele me mandou um vídeo de um foco de incêndio, era muito pequeno, né? E ele me mandou um vídeo pelo WhatsApp, e ele falou, caramba, tá pegando fogo no Museu Nacional.
E eu falei, que isso, cara, que loucura. Mas era tão pequeno o foco de incêndio que eu não achei que fosse se agravar. E aí eu lembro que minha mãe ligou a televisão e falou, filho, olha aqui, ó, o fogo já está tomando conta do museu. Aquilo me fez tão mal que no dia seguinte eu voltei para o Rio. E aí eu fui direto para o museu para tentar falar com algumas pessoas lá. E aí já estava, né, aquele clima todo, enfim, de muita tristeza. E, infelizmente, um patrimônio histórico, né, um tesouro da nossa história que se foi, mas que, de alguma forma, ficou eternizado por um desfile de uma escola de samba, né? Apesar de ter sido um desfile com vários problemas técnicos, problemas que nós enfrentamos de concentração, enfim, algumas coisas que eram para terem acontecido no desfile não aconteceram, mas fica o registro de uma homenagem a uma instituição tão importante para a formação, né, de nós brasileiros. E que pena que muitos não vão poder conhecer aquele relicário que o museu abrigava ali dela. Pegando um gancho nessa sua questão do incêndio, Caio, a Rose Miranda, que é uma museóloga muito atuante da minha turma, tomou comigo, ela fala que, coincidentemente, a discussão de hoje é muito importante na medida que o museu universitário, né, da UFMG, também pega fogo e se perde um grande patrimônio, então é muito oportuna. Rose, com certeza, a museologia, o patrimônio histórico, né, e a cultura, mais uma vez de luto por esse acontecimento, né? Eu ia comentar sobre isso também, Amarildo, porque assim, a Rose também pergunta, né, depois que ela gostaria de saber se houve aumento da visitação ao museu. O Caê comentou um pouco sobre isso. A gente vinha assim, a gente identificou um aumento de visitação ao longo de 2018, né, até né, isso ser interrompido pelo incêndio. A gente já vinha observando assim, um aumento de visitação. A gente não conseguiu identificar exatamente, né, o quanto a proporção de pessoas que foram diretamente afetadas, né, foram impactadas pelo desfile, né, que por isso foram ao museu, mas é óbvio, a gente não tem a menor dúvida de que foi um grande momento de divulgação, de se falar sobre o Museu Nacional, né. A gente fala sempre que foi um dos principais, né, marcos da comemoração do bicentenário, mas assim, pegando esse gancho do incêndio, né, que a gente infelizmente teve agora essa semana no museu da UFMG, eu acho que a gente tem que lembrar que o mais importante, eu acho, não é a gente pensar diretamente nesse impacto direto em aumento de visitação, mas principalmente nesse aspecto da divulgação, né? Quando a gente está falando de um museu de ciências, né, de um museu universitário, como é o Museu Nacional e como é o Museu de História Natural lá de Minas, a gente tem ainda assim, muita dificuldade de promover essas atividades de divulgação, de estar em contato com o grande público, e com certeza, assim, acho que uma das grandes importâncias assim, que esse desfile teve foi da gente poder falar para um público completamente diferente do nosso, assim, tá em contato não só diretamente com as pessoas da comunidade, né, que muitos deles não conheciam o museu, né, o Caio comentou isso, que a gente teve até uma política de gratuidade para fazer visitas abertas para comunidades de Ramos, mas para todo o público do carnaval, né, que não necessariamente é um público que visitaria ou visitou o Museu Nacional. Então, eu acho que é muito feliz, né, esse enredo também nisso, né, da gente conseguir falar sobre museu, exposição e história de museu para um público muito mais amplo, né, que é o maior espetáculo da Terra, né, como a gente costuma falar, que é o desfile da Sapucaí. Eu acho incrível, Thaís, que o Museu Nacional, por mais que tenha vivido um luto, eu acho que a gente continua vivendo o luto, né, da perda de boa parte da coleção, da perda das estruturas do palácio. É um museu que está se reinventando, né, está se ressurgindo, e ele não se isenta de colocar os seus projetos para o público, né. Eu assisti recentemente às comemorações dos 202 anos, que você falou numa live, né, junto com o Kellner e outros convidados,
justamente colocando e trazendo a informação de que a equipe está extremamente mobilizada para reerguer o Museu Nacional. E eu lembro, assim como o Caio Rodrigues comentou, do incêndio que ele passou na Grande Rio em 2011. Eu, que escolhi morar em Floripa desde 2010, estava extremamente ansioso de ver Florianópolis, a Ilha da Magia, desfilar na Grande Rio naquele ano. E foi um mês, mais ou menos, antes do desfile, né, que o barracão praticamente todo, né, pegou fogo. E o Caio Rodrigues, eu queria que você contasse para a gente como foi escrever esse livro que você lançou. Deixa eu lembrar o nome aqui. Como eu acreditei em você, né? Sobre o reerguimento desse carnaval, que foi, inclusive, bastante digno, né? E, inclusive, levou bastante alegria para a vida. Conta para a gente como é que foi esse seu momento. A gente, antes de falar desse momento, vale lembrar que a Grande Rio ela tinha saído de um vice-campeonato no ano anterior, né, que foi 2010. Então, a escola vivia um momento bem bacana de acreditar num título, e todos sabem que a Grande Rio ainda não tem um título de campeã do grupo especial. Então, houve um investimento muito grande para a gente poder falar dessa encantadora Ilha das Bruxas, né? Que era o título do enredo era Ijurerê Mirim, a encantadora Ilha das Bruxas. Era um enredo muito rico, um carnaval pensado para impactar a avenida, o investimento foi muito alto e a escola vivia uma fase muito feliz de poder ter, há um mês do carnaval, 90% do seu projeto finalizado, né? Então eu lembro que não conseguia andar direito naquele barracão, de tanta coisa pronta e finalizada. A gente estava testando iluminação já em alguns carros. E aí, no dia 7 de fevereiro, acontece o incêndio. O incêndio ele destrói praticamente tudo que tinha dentro do barracão. Eram mais ou menos ali umas 3.000 e poucas fantasias e 9 alegorias, basicamente finalizadas, faltando alguns acabamentos. E foi um momento de desespero total, porque você vê um trabalho de um ano inteiro sendo destruído em 20 e poucos minutos. E aí como é que faz? Como é que você tem forças para poder reconstruir esse carnaval? Aí a escola, no primeiro momento, não tinha mais esperança, queriam fazer camisas, né, alguns adereços de cabeça para o pessoal desfilar. E aí foi quando eu bati na mesa e falei, não, vamos fazer, vamos reconstruir o carnaval de uma forma mais simples, mas ainda assim com o espírito desse projeto. E aí, como um passe de mágica, os voluntários foram chegando, a ajuda foi chegando, as co-irmãs, as escolas também ajudaram de alguma forma. A Grande Rio é uma escola que tem muitos parceiros, né, de muitos anos, então esses empresários também ajudaram de alguma forma. E a cada dia a escola foi se reerguendo, a gente foi conseguindo construir esse carnaval no peito, na raça, com muita superação. E no dia 7 de março a escola entra no Sambódromo e faz um desfile impressionante. Muitas pessoas que viram o desfile não acreditaram que a escola tinha reconstruído aquilo em 26 dias. E esse turbilhão de sentimentos que eu vivi, ele me inspirou em escrever um livro, porque eu não queria que essa história se perdesse. E aí, como eu sempre viajei fazendo palestras de carnaval, né, com temas de carnaval, eu lembro que naquele período os contratantes pediram que eu mudasse um pouco o foco da minha palestra e falasse um pouco mais da superação de reconstruir um carnaval em 26 dias. Exatamente. E aí eu acabei transformando a minha palestra numa palestra motivacional e isso acabou também me inspirando em escrever o livro. E aí nasce o Eu Acreditei, né, em Você, que é o título do livro. Acho que travou aí, né? Não tá perfeito. Tá normal para vocês? Tá normal. Para mim aqui deu uma travadinha. Tá normal. E aí o livro ele traz
o passo a passo do que a gente viveu ali naquela reconstrução. Tem fotos do antes, depois do incêndio, depoimento de artistas, de pessoas que viram como é que estava o barracão, de jornalistas que visitaram o barracão antes do incêndio. O livro traz muitas imagens, né, do incêndio, que são bem agressivas. E aí, no final do livro, eu fiz questão de colocar todo o projeto original que as pessoas não viram, né, que não foi para a avenida. Então, você tem todos os desenhos de alegorias, fantasias, exatamente como a escola ia se apresentar na avenida. Então, foi uma experiência dolorosa no primeiro momento, mas muito enriquecedora depois, porque isso me fez olhar a vida com outros olhos, me fez olhar a minha profissão também com outros olhos. Eu pude viver na pele o que é o verdadeiro amor de uma comunidade pela sua escola. Eu digo que Caxias se mobilizou naquele momento. As pessoas dormiam naquele barracão, deixaram suas famílias em casa para poder reconstruir aquele projeto. Então, foi um momento único da minha vida e que eu tenho o prazer de poder ter registrado isso nesse livro. Eu queria fazer uma observação, né, na fala do Caí, quando ele fala da questão desse aspecto de resiliência, né, e de, enfim, pegou fogo, mas agora vamos reconstruir e tudo mais, né, e pensar, não sei se acho que colocaria isso para a Thaís, né, porque acho que é essa postura que o museu está tendo, né, de se reerguer, de se reconstruir, enfim, e de ir para a avenida com o que tem, né. É a luta, é a garra, é a comunidade do Museu Nacional, né, que está aí na luta, que está se reconstruindo. Não sei se a Thaís podia falar um pouquinho, né, para a gente também saber um pouquinho como está a situação lá no museu, de uma maneira mais geral, e poder centrar mais no nosso tema do carnaval. A gente, como, né, até o Rafael falou, a gente tem trabalhado muito, né? Agora a gente tem mais de 1 ano e meio desde o incêndio. A gente está caminhando com muitos projetos, né, para a reconstrução do Paço de São Cristóvão, e para a reconstrução de nossos laboratórios, nossas salas de aula, do museu, né? A gente sabe que o museu não era só exposição, a gente está falando de uma instituição, da instituição científica mais antiga do país, né? Que tem ainda, né, uma grande produção científica, né? Que tinha uma das maiores coleções de história natural e antropologia da América Latina, e a gente está trabalhando para reconstruir isso, né? E uma das coisas que eu posso até citar, que é muito simbólico, né, que a gente está falando sobre esse simbolismo, né, sobre essa importância do carnaval, que, como o próprio Caê citou, a gente recebeu a doação, né, da Imperatriz das fantasias desse desfile. A gente recebeu praticamente, acho que um exemplar de cada ala, e mais algumas fantasias de destaque, e na verdade a gente muito pesar, né, que a gente perdeu esse acervo, porque na verdade era parte da gênese de uma discussão que a gente tinha já dentro do museu. Inclusive a gente tem um grupo de pesquisa, a professora antropóloga Renata Menezes, que trabalha com carnaval também, a gente já vinha discutindo sobre realmente formar uma coleção de carnaval no Museu Nacional, e essa coleção desse desfile seria uma das gêneses, né, dessa coleção, que infelizmente a gente perdeu, mas para falar um pouco de simbolismo, a gente não perdeu ela toda, né? Eu não sei nem se o Caê sabe disso, que no incêndio, uma das fantasias sobreviveu ao incêndio. É uma coisa muito impressionante, né? Porque diante vocês viram, né? Todo mundo viu as imagens, a dimensão do que foi, né? Esse incêndio de 2018. Mas uma das fantasias, que era justamente a fantasia de um destaque, que representava o Dom Pedro II, que ficava no hall de entrada do museu, né? A gente colocou ela como, né, a abertura dessa exposição, né, sobre o carnaval, né, a exposição que a gente chama de Museu da Samba. E como foi o lugar ali bem na frente da entrada, bem ao lado do Bendegó, né, que foi o principal local onde teve combate do incêndio, né, a gente não sabe, né, até pela estrutura ali de
piso e telhado ter sobrevivido, ter sido um lugar que teve mais combate, né, de incêndio. Essa fantasia não pegou fogo, assim, só o chapéu ficou um pouquinho meio torto, mas essa fantasia resistiu. Acho que ela está até com a Regina Dantas, que eu já vi ela aqui comentando. A Regina é historiadora lá do museu, foi uma das principais articuladoras, assim, né, dessa construção do carnaval, junto com o CAE, a equipe dele. Então a gente tem ainda essa fantasia, né, como memória desse momento, e que agora também é uma fantasia guerreira e sobrevivente, né, que tem muita história para contar, né. Caí, bom saber disso. Será que o Museu Nacional vai reabrir as exposições com a fantasia, abrindo de novo as exposições? Olha, eu espero que sim, a gente tem conversado sobre isso, sim. Ok, Rodrigues, eu queria agora aproveitar para a gente falar sobre o enredo mesmo, sobre o desfile, né? E setor a setor, enfim. Pensar um pouco da composição que você fez, na roteirização desse desfile. Você, para falar de um museu, falar de memória e de patrimônio, você decidiu fazer isso paralelamente à memória e o patrimônio da Imperatriz, né? Você trouxe para a comissão de frente o Chiquinho e a Maria Helena, que são patrimônio histórico também da Imperatriz. Conta como foi para a gente construir essa comissão de frente e todo esse primeiro setor, né, que falava das origens do museu e, ao mesmo tempo, sobre a defesa do patrimônio da Imperatriz. Desde o início, a ideia era sempre linkar a história do museu com o relicário de Ramos, né, com as relíquias de Ramos, porque o museu ele guarda memórias, né? Quando você entra no museu, você começa a fazer uma viagem através da história, mas são memórias que estão ali dentro. E uma escola de samba, ela sobrevive de memórias, né? Quem vai contar a história dessa escola de samba são os seus baluartes. É a baiana, é a velha guarda, é o compositor. A escola tem esse corpo, né, que alimenta culturalmente a história dela. E é isso que faz com que a essência do samba se mantenha viva. Então, quando eu pensei na comissão de frente, a gente queria falar um pouco daquele embrião ali do Museu Nacional, ainda tinha uma discussão ali sobre a questão da Casa dos Pássaros, existiam vários temas para aquela comissão de frente. Eu acho que foi o quesito mais complicado de se definir, foi a comissão de frente. Mas que o Chiquinho e a Maria Helena estariam em algum momento representando esse tesouro de Ramos, né, essas pedras preciosas dessa coleção de Ramos na comissão de frente, isso já era uma ideia desde o início. E é claro que por conta de grana e tempo, a gente teve que simplificar um pouco, porque o projeto inicial era bem maior, mas poder trazer mãe e filho, um casal que deu tantas alegrias, né, para Ramos, na comissão de frente, representando esse relicário, e poder ver a Maria Helena dançar novamente com a bandeira, né, da Imperatriz dentro daquele contexto ali que era a comissão de frente, cercado pelos pássaros e tal, foi incrível. Foi um momento de muita emoção e a gente já carimbava ali à frente da escola de que, olha, o tempo todo vocês vão ver esse laço, né, desses dois mundos, do bicentenário do museu com o relicário de Ramos. Então a gente fez essa brincadeira na abertura e em alguns setores você tinha sempre uma pincelada dessa riqueza, né, do brasilense de alguma forma ali nos setores. É muito bacana esse início, porque ele vem totalmente nas cores da escola, né? A própria fantasia do casal
de Mestre Sala e Porta-Bandeira, vem totalmente de verde, né? Tradicionalíssimo, assim, dançando até um minueto. Eu achei incrível como você conseguiu manter essas duas histórias e fazer o link, né? Delas em paralelo. Eu acho que o próprio Abre Alas... Eu estou sem o roteiro aqui nas mãos, né? Então, com certeza, eu não vou lembrar de algumas coisas. Mas o casal, se eu não me engano, representava a coleção de... Acho que era mineralogia, né? Dos cristais. Né? E logo na sequência vinha a primeira ala da escola, que era tipo um minueto, né? Era uma valsa das flores, em homenagem à Imperatriz Leopoldina, por conta da sua paixão pela botânica. Né? Então a gente já abriu esse bailado de flores na frente da escola, trazia a fachada do museu, né? Era a abertura da escola. Vou refrescar a memória do Caê, porque é muito simbólico, né, essa escolha, por eles virem como os minerais, justamente porque a primeira coleção do museu era uma coleção de mineralogia, né? Então traz todo esse simbolismo do desfile começar representando o que seria realmente essa gênese do museu. O carro Abre Alas também veio com os símbolos de identidade da Imperatriz, né? Totalmente focado em contar essa história, né? E logo em seguida vem eu acho que é a ala das Baianas já também, né? Que vem de Imperatriz Leopoldina. Exatamente. A gente traz ali, logo na entrada da escola, o Abre Alas, que tinha a fachada do museu, né? E eu sei que não é momento de falar de história triste, mas eu guardo com muita tristeza o fato desse Abre Alas ter tido problemas na concentração, e a coroa, que era gigantesca, que saía de dentro do museu, ela não subiu e não girou. E isso me deixou muito triste na avenida, porque o samba falava sobre gira a coroa da majestade. E a nossa coroa não subiu e não girou por conta de um problema técnico que houve na concentração. E era uma coroa gigantesca, e ela subia quase 15 metros de altura, mas mesmo assim as pessoas conseguiram visualizar a beleza e os detalhes do Abre Alas, né, que logo no primeiro impacto já mostrava a suntuosidade da arquitetura do Museu Nacional. E aí, no segundo momento, quando faço o Abre Alas, além de outras alas, tinha a ala das Baianas, que fazia essa homenagem à própria Imperatriz, né, com as cores da escola, o verde, branco e dourado, a coroa da Imperatriz, e a Baiana também carregava cristais e pedras preciosas no plano da costa, trazia o símbolo, se eu não me engano, era o símbolo da família real, enfim. Era uma Baiana muito bonita. E aí entra a noite, né? Tradição simultânea, porque eu assisto o desfile que vai não vi. Eu estou assistindo o desfile com a tradução simultânea do carnavalesco. Desfile aqui do meu lado e você falando. Que privilégio. Tá bom. Eu não vou lembrar de detalhes assim do roteiro, porque eu estou sem nada aqui na minha frente. Porque nesses períodos de quarentena, a minha casa ela virou um ateliê de festas, de cenografia. E aí a casa está meio que de pernas para o ar aqui. Eu não consegui conectar o computador aqui porque eu queria poder fazer esse passo a passo. Mas eu lembro que, se o meu marido puder me ajudar aí no roteiro, já que ele está assistindo, a gente tinha a transição, né, da Cai à Noite, né, que era o tripé, que vinha logo no segundo momento, e aí tinha uns planetas infláveis, né, que eram acoplados a esse tripé, e, se eu não me engano, era um tripé que tinha uma relação com o Pedro II, né, já era uma outra fase ali da história do enredo. E o que mais, a maioria do que você está vendo aí? Estou vendo muita coisa bonita, muito bom gosto. É a Comissão Científica do Império, né?
que faz a transição, eu acho, entre o primeiro setor e quando cai a noite, e aí as coleções se revelam, né? Começam a bailar, enfim. E aí entra uma estética, inclusive, totalmente diferente, né? A partir do que exige cada coleção e tudo mais, né? Você, eu acho que emenda a partir daí uns 3, 4 setores, né? Só sobre as coleções, né? Se você parar para analisar, cada setor era dedicado a um corredor, né? A um momento do museu. É como se realmente fosse um passeio a céu aberto. Então você tinha ali um primeiro momento mais histórico, onde a gente defendia a criação do museu, as primeiras coleções, os responsáveis, né, pela construção do museu, as paixões da imperatriz, né, Leopoldina, os presentes que foram ofertados a eles e que depois viraram peças de exposição no museu. E logo na sequência a gente começa a mostrar essas salas, né, esses setores de coleções que foram direcionados até o último momento do desfile. Ali, para encerrar, quando você amanhece o dia, você sai do Palácio da Coleção dos Museus e entra na Quinta da Boa Vista, né? Você começa a defender um museu que é voltado para o povo, né? E que o povo, de fato, assume o museu como seu. Com as pipas voando, com os piqueniques, com os cisnes, né? Os pedalinhos. Como eu disse no início, desenvolver esse carnaval foi muito difícil, porque tudo é muito carregado de história, né? Quando você começa a pesquisar cada objeto, cada coleção, isso te leva para um mundo de muitas informações. Então, como é que você concentra isso? Como é que você defende isso num desfile setorizado e limitado, né, de número de fantasias, de alegorias? Todo artista enfrenta esse problema quando você tem um tema ou um enredo com muita informação, né? Então, como você tinha ali um enredo com muitos caminhos, né, com muitas opções, eu tive que meio que peneirar o que a gente levaria para a avenida. E até nas minhas decisões de escolha de ala e de alegoria, eu cheguei a consultar alguns professores na época. A Thaís falou da Regina. A Regina Dantas, a professora, foi uma peça assim, fundamental nesse processo de pesquisa. Eu lembro que eu mandava mensagem quase toda semana para ela: me socorre aqui. Ela chegou a visitar o barracão algumas vezes. E eu queria também, eu sempre tive esse cuidado, né, de não deixar somente a minha visão como artista de carnaval conduzir esse processo, porque eu sabia que eu precisava tocar o coração de uma outra galera, né? Eu precisava fazer com que esse enredo chegasse num outro grupo de pessoas também, não só aos pagantes de ingresso ou quem está em casa. Eu acho que o próprio universo mesmo dos alunos, dos pesquisadores, professores, funcionários, eu queria que de alguma forma eles se sentissem inseridos dentro desse processo. E aí eu lembro que, como toda empresa, né, como todo meio, o ciúme, ele às vezes impera, né? Então eu vivi muito isso dentro do museu, porque você tinha ali cada um querendo puxar mais sardinha para o seu lado, né? Então o pessoal parte dos dinossauros, por exemplo, queriam saber como é que era o carro dos dinossauros, quantos fósseis iam ter, se ia ter movimento ou não. Aí o setor dos pássaros queria saber como é que ia ser retratado isso. A pessoa que cuidava da parte ali da coleção da Teresa Cristina queria saber. Enfim, era divertido, né, essa brincadeira deles o tempo todo preocupados em saber o que seria retratado em ala e alegoria.
Aí, você foi muito feliz, viu? Porque o nosso povo é difícil de agradar, mas eu acho que você foi muito feliz no enredo, assim, acho que também por você optar muito, né, por usar a própria exposição, né, como acho que força motriz, né, essa noite real no Museu Nacional, todas as áreas de pesquisa, né, ficaram muito bem representadas, né? Eu imagino que você deve ter passado os bastidores, mas eu não tenho dúvida de que todo mundo ficou muito feliz, né, com o que vocês conseguiram apresentar. O Caê, desculpa, fala, Maria. Você fala aí da questão que você ouviu muitos pesquisadores, mas eu sempre admiro muito o seu trabalho, porque em todos os trabalhos que você faz, você sempre escuta pesquisador, historiador, isso é muito importante no ponto de vista do desenvolvimento do carnaval. Então, acho que você apenas ouviu mais uma vez o que do museu, mas eu te agradeço, porque você é muito seguidor das orientações de pesquisadores, historiadores. Eu fico feliz por isso como museólogo, viu? Não, assim, eu sou autodidata, né? Então, é claro que, por mais que a gente mergulhe nas pesquisas, por mais que a gente tenha a liberdade de criar um projeto, e eu sou sou um profissional muito focado na questão da leitura e defesa do carnaval. Às vezes eu chego até a mudar o projeto, porque eu quero que aquilo seja levado para a avenida de uma forma muito inteligente, que tenha ali uma defesa, que tenha coerência com o desfile. Então, eu estou sempre envolvendo pessoas ligadas ao segmento, né? No caso do Museu Nacional, eu tive apoio total de grandes mestres ali que me ajudaram a conduzir o processo. Com o Xingu foi a mesma coisa, Petrópolis. Eu acho que o carnavalesco, ele não pode, a vaidade dele não pode sobrepor a riqueza de informações ou a verdade que você quer passar através de um desfile de escola de samba, porque assim como eu aprendi muito com os desfiles da Rosa, assim como muitos desfiles de escola de samba de outros carnavalescos me ensinaram a enxergar momentos históricos de uma forma muito mais fácil, a escola de samba, né, o desfile de escola de samba tem esse poder de ensinar, né, e divertir ao mesmo tempo. Então, acho que isso não pode se perder nunca. E eu lembro que, nesse processo de desenvolvimento do Museu Nacional, o Amarildo, ele sempre, desde o início, se colocou à disposição, até porque ele tem um enredo sobre o museu. E eu lembro que quando eu lancei o enredo, ele falou comigo, e aí eu falei, amigo, o meu ele vai para um outro caminho. E aí ele falou, olha, eu tenho muito material aqui de pesquisa, se você precisar. E eu falei, não, com certeza. Eu acho que a gente chegou até a conversar algumas vezes sobre algumas dúvidas que eu tinha ali sobre setores e tal. Então, ninguém trabalha sozinho, né? Eu acho que o carnaval é tão gigante, um desfile de escola de samba é tão gigante que chega a ser feio você falar que faz tudo sozinho, né? E eu sou grato por todas essas pessoas que, de alguma forma, me ajudam no desenvolvimento dos meus carnavais. Eu tenho o prazer de envolver pessoas, eu gosto de ouvir opiniões, e não é só da parte intelectual, eu gosto de escutar a menina que limpa o barracão, a moça que trabalha na cantina. Eu lembro que no Museu Nacional eu conversava com muitas pessoas. Eu conversei com pessoas que tinham barraquinhas na Quinta da Boa Vista. Eu conversei com pessoas que limpavam o Museu Nacional ou que visitavam o museu. Eu parava as pessoas na Quinta para conversar. Eu acho que isso é o bacana da profissão. O carnaval te permite isso. E é a paixão que me move. Eu não vou mudar nunca. O processo que eu mais gosto é esse contato com as pessoas que são apaixonadas e que podem nos ajudar a enriquecer o nosso projeto. E isso eu vivi de uma forma muito forte no processo do Museu Nacional. A gente está indo para 1h10 já de live e parece que começou agora, né? Então é uma delícia ouvir vocês falarem. Caio, muito obrigado pela participação. Eu vou trazer um pouco do público que está fazendo os comentários lá no Facebook. A Vivian Fava pergunta, Caê, os croquis das fantasias, o enredo, desenhos e estudos do desfile estão preservados?
Existe essa preocupação? Eu vou fazer umas 2 perguntas, assim, em bloco, você responde em seguida, pode ser? A Ingrid Cardoso pergunta: a comissão de frente veio quase que transgredindo a modernização do quesito, sem tripé. Como é que foi assumir esse risco? E o Pablo Miranda pergunta: Caê, o projeto do Abre Alas foi alterado? Era bem maior do que o que foi levado para a avenida, não é? Tá, vamos lá. Me lembra a primeira, porque eu já estou com 44 anos, filho. Sobre a preservação dos croquis, dos desenhos das fantasias. Quem fez essa pergunta? A Vivian Fava. Oi, Vivian. Não, todo o projeto da Imperatriz está guardado, o original, todos os figurinos, projetos de alegoria, projeto original, né, que algumas coisas foram alteradas, mas todo esse projeto está guardado, inclusive eu já coloquei à disposição do Museu Nacional, não só os figurinos, como o desenho das alegorias, como todo o material de pesquisa que a gente usou. Então, fica tranquilo que está tudo guardadinho. A comissão de frente, quem perguntou? Ingrid. Então, a comissão de frente, ela foi meio que um pedido do presidente. O presidente, ele pediu que a gente criasse uma comissão que não tivesse tripé. Ele não queria que naquele ano tivesse tripé na comissão de frente. E aí foi um desafio para a coreógrafa, né, para a Cláudia, porque a ideia inicial tinha um elemento alegórico, e aí a gente precisou aproveitar a ideia, e aí ela, de uma forma genial, conseguiu introduzir ali os elementos que a gente precisava que tivesse na comissão, abolindo ali a figura do elemento cênico, né? E, então foi um desafio, algumas pessoas não gostaram, aí a gente recebeu algumas críticas, mas foi uma decisão da escola mesmo de não usar elemento cênico na comissão naquele ano. E o Pablo Miranda pergunta sobre o Abre Alas. Era para ser um carro acoplado, né? Como era o projeto inicial? Pablo, o Abre Alas era gigantesco, ele era um carro de quase 45 metros, eram 3 acoplados, mas realmente o carro foi reduzido a um módulo só. Inclusive chegou a vazar algumas imagens na internet desse projeto original. E eu tive ali como profissional ter que entender ali aquele momento que a escola estava enfrentando uma fase bem difícil de dinheiro. Então o projeto ele sofreu ali um corte muito grande, não só no Abre Alas, como em outras alegorias também. Então, realmente, o Abre Alas era monumental. A coroa da escola vinha no segundo módulo do carro, enquanto a primeira parte ela tinha uma extensão maior de frente, e o palácio ele tinha mais detalhes, né, de arquitetura. E aí ele acabou tendo que ser reduzido a um único módulo. Olha, temos um fã seu declarado aqui, o próprio Pablo, diz: Caê, você só nos deu presentes. Em 2015, a Shane Kendall, Ritual de Liberdade, exaltou Nelson Mandela. Em 2017, gritamos ao mundo pela preservação do Xingu. E em 2018, no Museu Nacional, que é a nossa história viva, a Imperatriz é a resistência. E teve uma outra pessoa aqui que eu perdi, que perguntou: cadê esse enredo, Amarildo? Tem que ter calma, tem a hora certa. O Caê sabe que nós não temos muitas vontades, né? Às vezes tem algumas escolas que têm enredos financiados, enredos que não cabem naquele momento na escola, mas eu vou conseguir, no momento, eu vou conseguir a escola certa e o momento certo para a gente fazer esse trabalho, que vai ser bem bacana. Foi o nosso colega, museólogo carnavalesco, Vitor Rubizzi, participa da comissão com a gente de organização desse grupo. Vamos fazer uma última rodada de perguntas, de considerações finais, para a gente encerrar o bate-papo? Moana. Tá sem o som. Eu estou aqui também fazendo essa gestão e acabo esquecendo do meu microfone. Mas queria, na verdade, agradecer imensamente a presença do Caê aqui com a gente. Muito obrigada. E, enfim, agradecer por todos nós, museólogos,
pela representação, né, do Museu Nacional, enfim. E eu acho que eu não tenho... Eu tô um bocado emocionada, né? Eu também trabalhei no Museu Nacional, não tive a oportunidade de estar nesse momento, né, do centenário, bicentenário. Enfim, eu acho que até me enrolei um pouco aqui, mas é agradecer mesmo, foi incrível, muito obrigada. Thaís? Eu acho que eu, como a Moana... Pode falar. Quer falar, Marilda? Pode falar. Fala você primeiro. Pode falar. Não, eu ia comentar, né, assim, como a Moana, né, pra gente que tem uma relação mais próxima com o museu, realmente esse enredo, né, esse desfile foi um presente. Até comentando aqui sobre a pergunta da Vivian, né, depois eu tenho que cobrar o Caê sobre o material do desfile, a gente tinha algumas coisas guardadas que infelizmente a gente perdeu no incêndio. Alguém também aqui lançou uma proposta que no processo de reconstrução do museu, quem sabe a gente não faz uma nova exposição, né, reconstrói alguns elementos desse desfile, né, eu acho que realmente para a gente isso sempre vai ser um marco mesmo da história do museu, e com certeza a gente quer guardar essa história e, né, formalmente, né, para a gente que é da museologia, documentar e ter isso realmente registrado, até para servir de base. Eu imagino que para quem é da área de museologia, todo esse enredo, né, eu consigo imaginar teses, dissertações sendo produzidas sobre ele, porque quando você realmente vai olhar todo esse processo de construção da história, né, toda a relação que a gente pode fazer com o processo de construção e de enredo de uma exposição, né, que a gente fala, né, que toda exposição também conta uma história, e o próprio desfile de carnaval pode ser entendido como uma exposição, né, que é um paralelo que encontra nessa exposição, assim, um momento, assim, realmente muito simbólico, assim, muito catártico, né, do que é o museu, do que das potencialidades de um museu, de uma exposição e do patrimônio público, né, que infelizmente em grande parte a gente perdeu no incêndio de 2018, mas que a gente segue tentando defender e reconstruir, e, né, a gente vê, como agora a gente teve essa semana, um novo incêndio no Museu de História Natural, que isso é uma questão que tem que estar sempre sendo levantada e discutida, porque os nossos museus estão ameaçados, né, então ter profissionais, né, de outras áreas, né, da cultura abraçando essa causa e ajudando a gente a levar esse assunto, né, para um público maior, sempre um grande prazer poder observar isso e fazer um pouquinho parte disso, como a gente fez lá no museu. Então, só agradecer ao CAE, a esse grupo também que está levantando essa discussão, esse debate que é super importante, super relevante para a nossa área. Marildo? Eu quero agradecer a Thaís Mayumi pela intermediação muito bem-vinda e muito consistente, obrigado. Agradecer ao Caê pela participação e pelo convite aceito, né, Caê? Eu estava aqui elogiar você, a gente fica até piegas, né? Mas eu acho que você é muito gráfico como museólogo, você tem feito esse trabalho, além de ser carnavalesco como museólogo também. Mas eu estou aqui agora na frente, por um acaso, de uma alegoria que é Carro, o Incrível Mundo da Zoologia. Fale um pouquinho desse carro, como foi a criação dele e como você se inspirou nesse carro. Para finalizar esse nosso bate-papo. Muito obrigado a todos. É o carro que tem o borboletário, né? Exatamente, belíssimo. Dos insetos. Cara, esse carro, o projeto original dele era bem maior, assim, de detalhes, né? Esses insetos na frente, esses besouros, o museu tinha uma coleção gigantesca, né, desses besouros, cada um mais lindo que o outro, e esses besouros eram gigantes, eles iam andando na frente do carro, então eles foram reduzidos, e as vitrines, né, com as borboletas, a ideia era que as borboletas tivessem vida, mas isso também não foi possível, mas ainda assim era um carro de muitos detalhes. Ele trazia uma revoada de pássaros que faziam parte da coleção dos pássaros, né, empalhados. Tinham borboletas e insetos, né, em toda a alegoria. Eram 3 andares de vitrines de borboletas. Era um dos carros que eu mais gostava dentro do barracão.
É um dos meus carros preferidos também, e eu me arrependo de não ter ido lá roubar umas esculturas pra gente depois. Porque uma das coisas mais legais, assim, pra gente que é lá do museu nesse carro, é que um dos destaques era uma fantasia representando a arpia, que é o símbolo, né, a ave símbolo do Museu Nacional, né, que é o Gavião Real. Então, e ela via também esculturas no carro. Então é um carro bem simbólico também. Eu não sabia de nada, viu? Foi coincidência, viu? Bom. Caí, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de responder essas questões. A sabatina de museólogos aqui, eu acho que você resistiu muito bem. Bem-vindo ao grupo. A Ingrid comentou agora que passou voando, que a dinâmica foi muito gostosa. Obrigado, Ingrid. Obrigado a todos por assistir a gente. Eu queria lembrá-los que essa gravação do nosso encontro vai ficar no YouTube. A gente criou uma página dos museólogos carnavalescos lá. Vai ficar gravado também no IGTV, lá no Instagram, e fica salvo também aqui no Facebook para quem quiser assistir de novo ou indicar para colegas para que possam assistir em outro momento. A gente vai ter uma live, talvez já no final do mês agora, sobre o Clóvis Bornai, que é a nossa grande inspiração para esse grupo. Ainda estamos planejando e em breve a gente faz a divulgação. Caê, obrigado novamente. Deixo com você as palavras finais. Se você quiser comentar alguma coisa que a gente não abordou, fazer suas saudações finais, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer o carinho do convite. Foi uma delícia participar com vocês aqui. Não vou perder a live com o Clóvis, né? Porque eu tive o prazer de ter o Clóvis Bornai num dos desfiles meus, do Porto da Pedra, inclusive o ano de Petrópolis. Então eu pude absorver muito, né, do Clóvis antes da partida dele, mas eu te confesso que a minha paixão pela museologia, ela nasce a partir da minha amizade com o Amarildo. Foi o primeiro carnavalesco que eu tive contato assim direto, né, com mais intimidade, e eu aprendi a admirar ainda mais a profissão de vocês por conta dessa paixão dele pela profissão. Isso é bacana de falar, porque isso é verdade mesmo, assim, de coração. O Amarildo sempre muito focado em pesquisa, né? E isso se deve à profissão dele. E a gente sabe que no carnaval, um enredo bem desenvolvido, ele já é meio caminho andado por um grande samba, né? Então, fica aqui o meu carinho, meu respeito por todos vocês que têm essa profissão linda, e que indiretamente faz parte desse nosso universo, porque a gente conta histórias, né? Então, eu quero agradecer o carinho, quero mandar um beijo especial para Moana. Bota o povo todo aí na tela. Para Moana, que está longe, está em Lisboa, né? Um beijo carinhoso. Thaís, um beijo para você está aqui mais perto. Em breve a gente vai se esbarrar aí pelo museu, com certeza. Rafael, obrigado aí pelo carinho. Amarildo é amigo, tá? A gente está sempre em contato. E eu estou sempre aqui à disposição para o que vocês precisarem. Foi muito bacana essa conversa. O Museu Nacional, ele vive, né? Ele está aqui entre nós, ele sempre vai estar presente na nossa história. E eu tenho certeza que todos nós vamos estar juntos lá na reinauguração desse grande museu que faz parte de nossas vidas e que vai fazer parte da vida de muitas pessoas ainda. Beijo, obrigado pelo carinho. Obrigado, Caí. Lembrar a todo mundo que a gente ainda está no momento de isolamento social, então, por favor, fiquem em casa e fiquem daqui a 2 semanas com a live que a gente vai fazer sobre o Clóvis Bornai. E já tem uma combinada com a Amarildo também para o mês que vem, né? Vamos contar um pouquinho da história dele no Carnaval. Grande abraço para todos e até breve. Beijão. Tchau. Tchau, gente.